amiga, irmão em Cristo, uma boa noite. Bom podermos participar desse culto juntos, ainda que à distância, através da internet, através do YouTube. Talvez você esteja aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou em outro lugar, mas eu queria convidar você nessa noite para abrirmos a palavra de Deus e buscarmos o recado, a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Vamos orar, vamos colocar nas mãos de Deus a nossa vida e pedir que nos abençoe. Aonde você está, feche seus olhos. Querido Pai, nosso Deus, somos pecadores, precisamos da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, e pedimos nessa hora, ó Pai, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor nos fale pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós não merecemos, mas pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite, eu queria começar com uma história que uma vez eu ouvi. Diz que num lugar rural, numa fazenda, havia uma igreja. E essa igreja era uma igreja muito animada, era uma igreja muito simples, eles não tinham muitos recursos, né? Uma igreja, essa história começa há muito tempo atrás. Eles tinham bancos simples de madeira, não eram estofados, eles não tinham ar-condicionado, eles não tinham equipamentos de som ou projeção, nada moderno, mas era uma igreja muito missionária. Eles falavam do amor de Deus para as pessoas que moravam nos sítios, nas fazendas, na comunidade ali perto. Eles ajudavam as pessoas que eram carentes, e quando eles se levantavam para cantar, eles cantavam com toda alegria. E o hino que eles mais gostavam era um hino que a letra dizia assim: eis-nos prontos, disse o mestre, a comigo padecer. E acordando, responderam: eis-nos prontos a morrer. E essa música, ela ilustrava que eles estavam prontos e animados até a dar a vida pelo Evangelho. O tempo passou, eles tiveram filhos, netos, e agora esta igreja foi modernizada. O caminho para essa igreja não era mais de terra, de chão batido, já era asfalto. As pessoas ali já tinham carros muito bons, muito modernos. A igreja tinha ar-condicionado, tinha todos os equipamentos de projeção, de som. Já era uma segunda geração que estava ali, porém era uma geração que estava um pouco secularizada, não se envolviam tanto nas atividades da igreja, no trabalho missionário, na pregação do Evangelho, nas atividades sociais para ajudar as pessoas carentes. E quando eles se levantavam para cantar, a música que eles mais gostavam de cantar era: estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã? O que mudou? O tempo, a época, a geração? Nós podemos fazer uma análise aqui muito ampla, mas nós sabemos que, na verdade, o mais importante para que sejamos animados no Senhor é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Jesus prometeu que Ele enviaria o seu Espírito a todos aqueles que o pedissem, e através da influência do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos fazer uma obra poderosa para o Senhor. Eu queria nessa noite falar com você a respeito do Espírito Santo, da obra que Ele faz, da obra que Ele já fez, da obra que Ele pode fazer hoje na nossa vida. Mas começando desde a criação, quando nós já vemos a ação do Espírito Santo. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou através do seu celular, ou acompanhar aqui comigo a leitura, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 1, no verso 2, lá na criação, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Este texto, ao falar da criação, fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava presente na criação. E aqui nós encontramos duas palavras que vão se repetir em histórias importantes da Bíblia: a palavra Espírito e a palavra água. A palavra Espírito aqui no Antigo Testamento, na língua hebraica que foi usada aqui, é a palavra Ruach. Se escreve Ruach, R-U-A-C-H, mas na pronúncia em hebraico se fala Ruach, que é Espírito. Essa palavra pode ser traduzida como Espírito, vento ou sopro, depende do contexto que ela está. E aqui aparece água e Espírito, o Espírito de Deus pairando sobre as águas. O Espírito de Deus, ele é o poder criativo, ele é um ser pessoal, a Bíblia é clara nisso, né? Porque Jesus diz: eu vos enviarei um outro Consolador.
Jesus era o Consolador e ele ia enviar um outro que era Consolador também, que era o Espírito Santo. Ele é um ser pessoal e também encarregado da atividade criativa, e também tem o poder. E aqui ele aparece sobre as águas, né? E ali ele molda as coisas para que a vida exista. Nós sabemos que a água é boa parte da Terra, né? Cerca de 70% da Terra é composta por água, do nosso planeta Terra, né? E do ser humano também, cerca de 70% do nosso corpo é formado pela água. Você sabe que a água é indispensável para a vida, como conhecemos, e o Espírito Santo também. A água é um elemento criado por Deus, né? Vital para os seres vivos. Agora veja, na criação do homem, nós encontramos também o Espírito. Em Gênesis capítulo 2, no verso 7, olha o que diz aqui: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Preste atenção comigo. Quando Deus cria o ser humano, diferentemente das outras coisas que Deus criou, Deus falava e as coisas passavam a existir. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus diz: e que as águas sejam povoadas por peixes, e que os céus sejam povoados pelas aves, e tudo passava a existir. Mas quando ele criou o ser humano, ele formou com as suas mãos. E quando diz que ele formou da terra, dá a entender, subentendido, o texto não diz claramente, que ele então, ele fez um boneco de barro. E para fazer barro ele precisaria de água e terra. Então a água está aqui subentendida também. Mas diz que depois de fazer este homem, este boneco de barro, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E só aí o ser humano passou a viver. Novamente a palavra que aparece aqui é a palavra ruá, espírito, que aqui é traduzida como fôlego de vida, em outros lugares como espírito, mostrando novamente o Espírito Santo participando da criação. A água, que provavelmente Deus usou para fazer este homem, já que o corpo é 70% de água, assim falando a grosso modo, mas o Espírito Santo que foi soprado. Então novamente vemos isso. Agora, quando nós olhamos Deus criando o seu povo, o povo de Israel, o povo que não era exclusivo no sentido que era o único que Deus amava, mas que eles deveriam levar o conhecimento de Deus a outros povos que eram pagãos. Então acompanhe comigo Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 14. O povo de Deus tinha sido liberto do Egito. Deus tirou o seu povo com um braço forte e derramou as pragas, subjugando o Egito. E cada praga tinha a ver com a crença dos egípcios em alguma divindade. Para eles o Nilo era uma divindade, então Deus derramou uma praga sobre o rio. Para eles as rãs eram divindade, para eles o sol era divindade, por isso que aconteceu um eclipse, ficou escuro, tudo pelo poder de Deus. Então Deus estava ali mostrando que os deuses egípcios eram falsos e que Ele era o único Deus verdadeiro. E aí Deus tirou o seu povo do Egito e eles marcharam. Mas depois Faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir, né? Mesmo com as pragas tendo caído, ele foi lá para matar o povo, mas o povo estava diante do Mar Vermelho. De um lado, o estreito de Migdol, as montanhas, atrás, os exércitos de Faraó, e na frente, o Mar Vermelho. E aí então, em Êxodo 14, no verso 21, diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Olha, aqui foi um milagre, porque mesmo ventando a noite inteira, não iria abrir o mar de forma que eles caminhassem em terra seca, sem barro, sem nada, e com colunas de água de um lado direito e esquerdo. Então esse vento era um vento sobrenatural. E novamente a palavra que aparece aqui é a palavra hebraica ruá, Espírito, Espírito Santo. Então, novamente o Espírito Santo está aqui como um poder também, sempre envolvido com a criação. Na criação da terra, o Espírito Santo pairando sobre as águas. Na criação do homem, o Espírito Santo ali também como fôlego de vida. Na criação de um povo que passou pelo Mar Vermelho, o Espírito Santo como um vento dividindo o mar. Então o Espírito Santo completamente ligado com a criação dos seres humanos. A Bíblia mostra que esse poder criador do Espírito Santo, ele também é um poder transformador, que tem a ver com criação, né? Transformação. Se você olhar na sua Bíblia agora lá no Novo Testamento, e você olhar lá em João, no Evangelho de João, né, que é o quarto livro do Novo Testamento, João capítulo 3,
Jesus está falando com um fariseu, com um homem importante, na verdade com um membro do Sinédrio, né? Nicodemos. E Nicodemos viu em Jesus um profeta, talvez o Messias, mas ele tinha medo de sofrer preconceito, porque os membros do Sinédrio não gostavam de Jesus, os líderes religiosos e políticos daquela época. E ele foi ter com Jesus na calada da noite, e naquela conversa Jesus disse que ele precisava nascer de novo, passar por uma transformação que incluía o batismo. E por isso em João 3, no verso 3, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então que Nicodemos deveria passar pelo novo nascimento. E Nicodemos diz: mas como eu, sendo um homem velho, posso voltar ao ventre materno e nascer de novo? E aí Jesus explicou como era, o que era este novo nascimento, como que ele acontecia. E aí então, em Gênesis capítulo 3, verso 5, diz assim: respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então como é que seria esse batismo, esse novo nascimento? Da água e do Espírito. Novamente aqui, o Espírito Santo aparece em conexão com a água, né? Como um símbolo de criação também, mas agora não na criação, mas na transformação, podemos dizer na recriação do homem novamente à imagem de Deus. Quando uma pessoa aceita Cristo no seu coração, o Espírito Santo vem e faz morada, e através da influência do Espírito Santo na nossa consciência, a cada dia nós vamos sendo transformados, nós vamos ouvindo a vontade de Deus. Nós, quando vamos fazer algo errado, nós lembramos daquilo que lemos na Bíblia, porque o Espírito Santo nos lembra, ele nos dá coragem e poder para sermos fiéis. Então o Espírito Santo na obra da transformação. Mas também nós vemos na Bíblia o Espírito Santo como um agente de capacitação para a missão, para o trabalho de Deus e para uma vida de acordo com a vontade de Deus. E para nós entendermos esse contexto, eu queria convidar você a olhar na sua Bíblia ou acompanhar a leitura comigo em Joel. Esse é um livro que está no Antigo Testamento, o livro do profeta Joel. Quando nós chegamos ali em Ezequiel, depois temos Daniel, depois temos Oséias, e aí depois de Oséias nós temos o livro de Joel, antes de Amós. Joel, no capítulo 1, verso 4, para entender o contexto histórico, fala que estava acontecendo uma grande seca, e como Israel era uma nação agrícola, eles estavam sofrendo, a fome estava vindo, a carência de recursos financeiros para comprar outras coisas. Aqui em Joel capítulo 1, verso 4 diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Meu amigo, eu nem tinha ideia que tinha tanto tipo de gafanhoto, né? Mas eles estavam vivendo uma seca terrível, e aí veio nuvens de gafanhotos, e haviam vários tipos de gafanhotos. Uns comiam uma erva, outros comiam até a casca das árvores, e destruíam tudo que havia. E esta seca na natureza, e esses gafanhotos, eles também estavam no mesmo contexto de uma seca espiritual. Eles estavam longe de Deus, estavam vivendo uma vida em pecado, uma vida onde a nação de Israel não mais tinha uma religião verdadeira, uma religião que abençoava as pessoas, que ajudava os pobres. Havia muita injustiça social. A desobediência do povo levou a esse estado. Tem um ditado que alguns usam que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E como eles não quiseram ser fiéis a Deus, Deus então retirou um pouco da sua bênção. E ao retirar um pouco da sua bênção, eles eram muito abençoados, eles começaram a sofrer com causas naturais. Seca é uma coisa que acontece, gafanhoto é uma coisa que acontece, porque Deus ali estava retirando a sua bênção. Nesse contexto, Deus então, ele promete a bênção da chuva. E para a gente entender a conexão da chuva com a bênção do Espírito Santo, nós vamos até o livro de Isaías. Depois a gente vai voltar aqui em Joel, mas nós vamos primeiro até Isaías, no capítulo 44. E aqui o profeta Isaías também fala desta conexão da chuva com as bênçãos de Deus e com o Espírito Santo. Isaías 44, verso 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém?
Então aqui Deus está dizendo que Ele derramaria chuva, bênção e o seu Espírito. Então a chuva, a água, mais uma vez, simbolizando o Espírito Santo. E a gente então, voltando para Joel, nós olhamos aqui que Deus então, para aquele povo que vivia na seca, as plantações morrendo, gafanhotos vindo, nuvens de gafanhoto, Ele também prometeu a chuva. E isso está em Joel, agora voltando a Joel, capítulo 2, verso 23. O verso 23 do capítulo 2, olha o que diz aqui. Diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer sobre vós como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Antes da gente entender um pouquinho o que é chuva temporã e chuva serôdia, por que fala essas chuvas têm nomes, vamos ler aqui também o verso 28 e 29. O verso 28 e 29, no mesmo capítulo 2 de Joel, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então aqui Deus prometendo derramar o seu espírito, e o seu espírito usando como símbolo a chuva. Alegrai-vos, filhos de Sião, porque vos darei em justa medida a chuva como outrora, tanto a chuva temporã como a chuva serôdia. Em Israel haviam duas temporadas muito importantes de chuva. A primeira temporada de chuva era a chuva temporã, e essa chuva acontecia em meados de setembro e outubro, e ela preparava a terra para lançar a semente, umidificando a terra e tal. Era o início do plantio, a semeadura. E depois, em meados de março e abril, eles tinham a chuva serôdia, que era a chuva que vinha para completar o processo do plantio, para que o grão terminasse de crescer. Antes da colheita vinha a chuva serôdia. E essas chuvas são usadas na Bíblia como um exemplo da chuva do Espírito Santo para o início da semeadura do Evangelho, e como exemplo da chuva do Espírito Santo para o final da pregação do Evangelho, a colheita. Nós encontramos, por exemplo, no dia do Pentecostes, depois que Cristo esteve 3 anos e meio com seus discípulos, os ensinou, os enviou a pregar o Evangelho. Cristo morreu na cruz, Ele ressuscitou, e Ele enviou seus discípulos novamente, e Ele foi para o céu. Enquanto eles estavam no céu, preparando um lugar antes de voltar, porque Ele prometeu voltar, eles deveriam pregar o Evangelho com poder. E quando nós olhamos no livro de Atos, dê uma olhadinha lá no Novo Testamento, agora no livro de Atos, o capítulo 2, versos 17 e 18. Na época da festa do Pentecostes, judeus que estavam espalhados por vários lugares do mundo, que viviam em vários lugares, eles vinham para Jerusalém para esta festa. A cidade estava cheia de pessoas de descendência judia, mas que falavam outras línguas, que viviam em outros lugares da terra, alguns na Europa, Ásia Menor, a região do Oriente Médio, alguns do norte da África, e eles vinham para essa festa. E ali Deus derramou sobre os discípulos, e sobre os discípulos nós estamos falando apenas dos 12 apóstolos, mas Ele derramou sobre a primeira comunidade de discípulos. A Bíblia diz que eram cerca de 120 pessoas que passaram 10 dias em oração lá no cenáculo, que era uma sala grande que havia numa casa, onde eles estavam ali 10 dias orando e buscando o poder do Espírito Santo. Porque Cristo tinha dito, como está registrado em Atos 1, verso 8, e derramarei sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esperai na cidade até que vocês sejam revestidos do poder. E eles ficaram 10 dias orando e se consagrando, e eles receberam o poder do Espírito Santo. E em Atos, no capítulo 2, nós olhamos aqui o verso 17 e o verso 18, diz assim: e acontecerá nos últimos dias do Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então o primeiro cumprimento da profecia de Joel 2 tem a ver com o Pentecostes, com o derramamento do Espírito Santo na época dos apóstolos.
Eles pregaram e 3.000 pessoas se converteram em um só dia. E esses judeus, que eram radicados em outras terras, voltaram para suas cidades e países e levaram o Evangelho e começaram a estabelecer as primeiras igrejas cristãs. De forma que quando o apóstolo Paulo e outros apóstolos viajaram pregando o Evangelho, em alguns lugares eles encontraram cristãos que moravam ali, e com aquele pequeno núcleo de cristãos eles plantaram igrejas cristãs naquelas localidades. Em outros lugares eles encontraram igrejas já estabelecidas, algumas funcionando na casa de pessoas, igrejas cristãs que já estavam ali por causa do Pentecostes, porque judeus que tinham ouvido a mensagem e sido batizados no Pentecostes, agora voltando para a sua terra, começaram ali, plantaram a igreja cristã e o cristianismo naqueles lugares. E um dia então haverá a segunda chuva do Espírito Santo, simbolizada em Israel pela chuva serôdia, a chuva que caía para preparar para a última colheita, para a colheita final. E a palavra de Deus promete então que no final da história deste mundo, antes da volta de Jesus, Deus vai derramar o seu Espírito de uma forma muito, muito mais poderosa. Não significa, queridos irmãos e amigos, que Deus não esteja derramando o seu Espírito. O próprio Jesus disse que enviaria o seu Espírito ao ir para o céu. E o Espírito Santo, pela promessa de Jesus, está conosco, amém? Ele continua conosco a cada dia. E se nós o aceitamos, ele habita no nosso coração. Mas a promessa de Deus é pela plenitude do Espírito Santo, por sermos cheios do Espírito Santo. Usando a analogia da chuva, poderíamos dizer que nós temos algumas gotas, um chuvisco, uma chuva mais fina, mais fraca, mas que um dia nós teremos, como diz a Bíblia, torrentes, uma chuva forte do Espírito Santo, nos dando o poder necessário para terminar a pregação do Evangelho. Será que nós estamos preparados para receber essa chuva? Será que nós estamos preparados para sermos inundados com o poder capacitador do Espírito Santo? Nós vimos que o Espírito Santo tem o poder criador, o poder transformador, quando você entrega a vida a Jesus, você é batizado, e o poder capacitador, que te dá o poder para pregar o Evangelho. Talvez alguns possam dizer, eu vou esperar vir essa chuva do Espírito, a chuva serôdia, para depois ir pregar o Evangelho. Não, nós temos que agora orar, nos consagrarmos e pregar o Evangelho. E quem estiver trabalhando para Deus, vai precisar do poder do Espírito Santo, e Deus vai derramar este poder. Será que Deus pode contar contigo? Será que Deus pode contar comigo? Talvez alguém que esteja ouvindo, assistindo esse vídeo, diga, não, mas eu não sou membro de uma igreja, eu não frequento uma igreja, eu não sou um cristão praticante. Mas se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus chamou você. Deus, nada acontece por acaso, nós não cremos em coincidência, nós cremos na providência de Deus. E Deus então permitiu que você assistisse esse vídeo, porque você também precisa receber a chuva do Espírito Santo. Você tem que ler a Bíblia, tem que orar, procurar a igreja, procurar fazer parte de uma comunidade de fé e se unir à pregação do Evangelho. Nós vivemos um mundo que sofre pela violência, pela desigualdade social, a fome, as epidemias, as doenças, como essa epidemia do coronavírus, e um mundo que nunca precisou tanto de ouvir uma mensagem de esperança como hoje. E você pode ser um instrumento de Deus para levar essa mensagem de esperança e salvação. Será que nós estamos lendo a Bíblia, orando, consagrando nossa vida a Deus para receber a chuva do seu Espírito? Como nós estamos? Temos orado pelo poder transformador e capacitador do Espírito Santo? Temos nos relacionado com o Espírito Santo? O próprio Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias, até o final da história. E ele diz que ele estaria conosco através do Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, Jesus e o Deus Pai também fazem morada. Será que nós estamos preparados para os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus? Isso me faz lembrar uma história que aconteceu com um grupo de turistas que estava na Escócia. E esse grupo de turistas, eles estavam ali vendo os monumentos, vendo a história escocesa, e o guia estava com eles, mostrou ali uma torre monumento em honra a um dos grandes heróis, talvez o maior herói da Escócia, Sir William Wallace. E
E ali naquela torre monumento havia alguns pertences, e entre eles o pertence mais famoso era uma espada, que diz que pertenceu a Sir William Wallace. Só para vocês terem uma história, para vocês terem uma ideia, a história de Sir William Wallace foi retratada num filme famoso chamado Coração Valente, estrelado por Mel Gibson. E claro, a história sempre tem algumas características e adições, às vezes, que não estão na história original. Ao olhar aquela espada, uma espada que aparentemente não tinha nada de normal, nada de anormal, na verdade, né? Nada de diferente, nada de poderoso, um turista disse: olha, eu olho para essa espada e não vejo nada especial. Uma espada bem comum, velha, de metal, metal que também não parece tão bom assim. Como pode essa espada ter libertado a Escócia da opressão que havia inglesa naquela época? E aí então aquele guia turístico, olhando para aquele homem, disse: sabe qual é o problema, amigo? Você só consegue ver a espada, você não consegue ver aquele que estava por trás da espada. Da mesma forma, queridos, quando algumas pessoas olham para a minha vida, para a sua vida, elas olham às vezes uma simples ferramenta. Podem olhar você como um martelo, como um serrote, como uma espada, como qualquer coisa, como alguém que a princípio não tem muito poder, não tem muita honra, mas é que as pessoas, elas não conseguem ver aquele que pode estar por trás de nós, o maior guerreiro da história. Não é o William Wallace, é o Espírito Santo, o maior guerreiro do universo, aquele que não conhece uma batalha perdida, aquele que conhece apenas a vitória, porque ele tem todo o poder. Mas depende também de você e de mim. Às vezes o materialismo, o orgulho, tantas coisas que este mundo oferece nos afastam do Espírito Santo. O Espírito Santo tenta influenciar a nossa vida, tenta nos tomar com poder, mas não consegue, porque nós não permitimos que Ele habite completamente. Por isso o meu convite para você nessa noite, ou no momento que você assistir esse vídeo, é para que eu e você façamos uma entrega completa. Quantas vezes caímos, quantas vezes pecamos, quantas vezes nos envergonhamos por nossos atos ou por nosso temperamento explosivo, talvez pelos erros e pecados que cometemos no passado. Pensamos que Deus não nos ama ou nos abandonou, ou que Ele não pode mais nos usar. Mas nessa noite, o Senhor Jesus está falando ao teu coração. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Como ele está? Machucado, ferido, quebrado. Porque eu tenho o poder de convidar o Espírito Santo para habitar em você. E Ele não vai transformar teu coração, nem remendar o teu coração. Ele vai te dar um novo coração. Um coração capaz de amar, um coração capaz de servir, um coração capaz de abandonar. E aí na sua vida, na sua família, no seu trabalho, onde você andar, você vai andar pelo poder do Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa mais amável, mais abençoada, mais perdoadora, mais feliz, e vai poder abençoar a vida de outras pessoas. Qual será a tua resposta? Você deseja que o Espírito Santo habite na sua vida? Você deseja que o Espírito Santo, como uma chuva, desça sobre você? Que Ele hoje mora em você completamente, e que no dia certo, no momento certo, essa chuva poderosa do Espírito Santo também seja derramada sobre a sua vida. E eu e você sejamos discípulos de Cristo, dando a última mensagem de advertência, a última mensagem do Evangelho, para que pessoas sejam salvas e Cristo volte logo a esta terra. Que Deus abençoe você. E sua resposta para Jesus, ela seja assim. Ela seja: Senhor Jesus, habita no meu coração. Santo Espírito de Deus, toma a minha vida. Vem como um vento, vem com poder, vem como um rio que lave todo o pecado e leve todo o pecado embora, que sacia a minha alma, que sacia a minha sede, que me dê um novo propósito, uma
Cristo, o nosso Salvador. Obrigado por teu carinho, pelo teu amor. Estamos aqui como teus filhos. Eu estou nessa igreja. Aqueles que estão assistindo, alguns estão em casa, no trabalho, em outro lugar. Mas por favor, Pai, atende a nossa súplica, a nossa oração. Que a nossa vida seja inundada pelo poder do Espírito Santo. Habita em nós, Senhor, habita em mim, habita em nós. Que o teu Espírito esteja em nossa vida, nos ajudando a andar nos teus caminhos, nos ajudando a sermos fiéis ao Senhor em tudo, nos ajudando a pregarmos o Evangelho, estudarmos a Bíblia com outras pessoas, a levarmos a tua palavra. Por favor, Senhor, usa-nos para fazer a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, lava o nosso coração. Nós pedimos, nós clamamos, no nome de Jesus. Amém. Ó, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus te abençoe muito. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Uma boa noite. Nos encontramos no próximo culto. Um grande abraço.